iniciarmos, eu vou trazer aqui para vocês uma mensagem do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, do capítulo 5, Evangelho, o que é, para que serve, como usar, visualizar-se na ação. Jesus é a maior expressão espiritual do Cristo de Deus para a humanidade terrena, fascículo de luz personificado, cuja fonte é o governador supremo desta escola de luz, deste lar de esperança, deste hospital de almas. Ele é o pão da vida, a força que gera e alimenta, e o Evangelho vivo, a lei que ilumina e direciona a consciência germinal dos terrícolas em ascensão. Por meio dele, de sua consciência e de seus veículos de expressão, a força soberana reina com toda a sua magnificência, onipresença, onisciência, onipotência, gerando, nutrindo e norteando o destino de todas as frequências de vida na escola planetária. Isso é o que pudemos conceber até o momento, por tratar-se apenas de um fragmento da consciência crística universal, a base de coesão e de sustentação do universo, em que ora movejamos dos infra-reinos aos mais elevados astros. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser acolhido nesta casa como um lar de esperanças, receber as diretrizes como uma universidade de almas e os estímulos para a cura do espírito refletindo no corpo como um grande hospital de misericórdia. Quando falamos do Evangelho do Cristo, antes de entendê-lo em maior profundidade, eu pensava que era a Bíblia, por mais respeito que temos por este livro, que é composto, na realidade, de 207 livros, e não de 66 ou de 24 fragmentos. Mas quando aprofundamos um pouquinho e lembramos de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, entendemos que na última metade do século, no mínimo, ou no último século, eu não conheço ninguém que falou tanto do Evangelho do Cristo e ao mesmo tempo vivenciou em espírito verdadeiro. E quando olhamos para a obra de Emmanuel, o Pão Nosso, por exemplo, ele pinça o versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Foi ali que comecei a minha pesquisa, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Eu me interessei pela causa, mas antes já havia lido com o próprio Cristo Jesus, porque nós entendemos hoje que Jesus, o Filho do Homem, veio inicialmente, ou mais próximo aqui, de Nazaré. Mas de onde veio de fato Jesus, o Cristo de Deus, que para Ramatiz, na obra O Sublime Peregrino, ele gastou 1000 anos até chegar na atmosfera terrestre para ter a configuração biológica e conversar conosco em pé de igualdade. Por isso que nós reconhecemos na alma encarnada um diminuto fragmento, conforme Leon Denis,
em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, conforme Joana de Ângelis na obra O Ser Consciente, conforme Kardec na Gênese, no 2º capítulo, no item 27, e vários outros autores. O que está encarnado é apenas uma diminuta fração, e o que conseguimos foi acessar parte do restante, que, segundo Joana de Ângelis, tem quase a idade do universo. E ainda, todas as criaturas são multidimensionais. De vez em quando que a coisa aperta por aqui, eu faço como Kardec o fez, viajo para estas instâncias superiores, nestes campos vibracionais ou dimensões, me retempero, me reequilibro e às vezes volto com um quanto a mais de consciência para enfrentar as situações. E assim também fez Leon Denis, avançando para outras frequências, trazendo as informações, a ponto de escrever livros como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sentado embaixo de uma árvore em apenas 2 horas. Como é isso? Como pode? E é o que nós queremos dividir com vocês. Porque na obra Irmão, na lição Renúncia, do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, ele narra que quando formos falar do Evangelho, não devemos esquecer que na realidade ele não está aqui nem acolá, que pode ser na Bíblia, mas sim em nós mesmos, no nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Para ficar mais claro a ideia, se ele está em nós mesmos, no nosso próprio espírito, eu preciso entender o que é o espírito. No espírito, o que é a consciência, e na consciência, o que é o coração. Como eu disse com Joana de Ângelis, o espírito tem quase a idade do universo, ele é a soma de todas as nossas vivências, de tudo que vivenciamos desde a nossa origem conceptual. Quanto tempo passou? Segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, 1 bilhão e 500 milhões de anos, do átomo primitivo até o homem. Mas para Joana de Ângelis, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, só o corpo biológico tem quase 4 bilhões de anos. Ela ergueu mais um véu. Para André Luiz, na obra citada, o nosso sistema nervoso começou nos crustáceos, no fundo dos oceanos. Para Joana de Ângelis, ele começou nas algas verdes em suas seivas, também nos leitos oceânicos. Então nós temos uma noção do que é o espírito, como entrar em contato com ele. Kardec, obras póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Quer ter uma noção aproximada de quantos mundos estamos falando? Vocês multiplicam por 10 os números que eu vou dizer, que é a própria ciência que assim recomenda. Nós estamos num sistema solar com 26 planetas, segundo Camille Flammarion, que a ciência só enxerga 9 e agora rebaixou um, diz que só tem 8. Nós estamos num dos 200 a 500 bilhões de sistemas solares só dentro de uma galáxia. Nós estamos dentro de uma galáxia das 200 a 500 bilhões também, só dentro de um universo. E numa dimensão cósmica, os universos são infinitos, segundo o astrofísico Stephen Hawking. E as dimensões também são infinitas em Deus. E para a ciência acadêmica hoje, se não estudarmos pelo menos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos os átomos do sistema periódico. Feito isso, já temos uma noção do que nós estamos falando quando vamos pensar e conectar
com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Inclusive, Kardec nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. Mas o que é o pensamento, afinal? Para o Livro dos Médiuns, no item 76, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. A fração que está encarnada em nosso corpo. Mas a cada 24 horas elaboramos 95 mil pensamentos, segundo Joana de Ângelis, em atitudes renovadas. E quando eu sei que o pensamento é algo bastante complexo, mas que ele é filho da oração, segundo Emmanuel. A oração começa na feição de simples desejos, que é um dos departamentos da mente. Também tem o departamento da inteligência, da imaginação, da memória, etc. E esse simples desejo viaja do sentimento para a mente, ou da emoção para a mente. E quando chega na mente, se transforma em pensamentos, que é filho da oração. E eu não sabia também que a oração é filha da fé, conforme está nesta obra, no capítulo 27, no item 23. Pode ir lá e consultar. E eu não sabia também que a caridade era uma entidade de alta hierarquia, porque o Espírito Caritas, também nesta obra, ele afirma por 3 vezes, conforme as traduções, porque tem umas traduções que dá vontade de chorar, e pegar um lençol e chorar mesmo. Eu sou a caridade. Então já temos uma noção do espírito, do seu pensamento. A vontade é a gerente da própria mente. E se eu não conseguir construir o pensamento nesta linha de raciocínio, segundo Miramês, a vontade pode transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação, porque só desce quem subiu. Se Jesus, o Cristo, pôde transformar-se num humano, a vontade, que é a gerente da própria mente, o que chamamos de Cristo interior, a essência de nossa consciência, no mais alto nível de expressão, ela pode tomar a forma que quiser, porque ela já passou por todos os degraus dos reinos anteriores e hoje está humana, amanhã estará angélica e depois imensuravelmente, porque do átomo ao arcanjo é só uma metáfora, porque arcanjo é apenas para Ramatiz o governador do planeta Terra, já nem chama de Cristo mais. O arcanjo é o governador do planeta Terra. Agora Jesus, que é uma fração do arcanjo, é um anjo para Ramatiz. Agora não brigue com Ramatiz, só pense na possibilidade. Ele considera o Cristo o que cria uma galáxia, o que cria um universo. Já coloca em tamanho maior, como fez André Luiz, depois Joana de Ângelis acrescentou um ponto. Vocês podem consultar também a obra de Carlos Torres Pastorino, chamada Sabedoria do Evangelho, que ele vai falar do Cristo governador supremo do planeta e de Jesus, que é seu enviado. E tocou a vida, fez muitas coisas, mas quando chegou aos 30 anos de idade, entregou o seu corpo para o Cristo gerenciar. Não é isso que vemos no batismo com João o Batista? O Espírito Santo assumir a partir dali e dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, quem me vê, vê o Pai. Consciência não é o acúmulo de saberes. A consciência, segundo Carl Gustav Jung, é o discernimento do conhecimento vivenciado. Ou seja, são as nossas virtudes no mais alto nível, somadas formam a nossa consciência, o que temos de mais nobre em nós.
o reino de Deus que está dentro de nós, como disse no Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, e depois afirmou: sois deuses. E o reino é o Evangelho. Então, o que temos de virtude é o que temos de mais nobre do Evangelho vivenciado. Porque evolução não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos. Evolução é vivência, é o que nos tornamos na ação. Por exemplo, nesta obra tem uma lição que me estremeceu quando eu a li. Quando nós usamos a mentira, a maldade, a maledicência para caluniar, para difamar alguém, não tem desculpas. Enquanto eu não corrigir todo o desastre que eu fiz, porque eu vou gerar com isso vários cânceres, conforme Ramatiz, em Fisiologia da Alma, enquanto eu não colocar tudo que eu tirei do lugar, e só tenho o direito de censurar alguém se for para transformar, para resgatar a pessoa e à luz do meu exemplo e nada mais. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E se quiser algo mais recuado, vai em Paulo de Tarso, terceira carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 1: indesculpável o homem que se arvora em juiz, porque julgando o outro condena a si próprio. E no Evangelho, nesta magnífica obra, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Agora, perdoar aos amigos é dar provas de amizade. E o coração? Já temos a noção da consciência, o espírito, que é a soma de todas as vivências, o pensamento, que é a sua capacidade criativa em ação. O coração do espírito para Joana de Ângeles não é esse. Esse é o do corpo. É quando somamos o corpo mental superior e o emocional superior. Isso forma o coração no espírito. E desse coração nasce a intuição, que é o que nós chamamos de virtudes. Ela, conforme Kardec, o que é o Espiritismo? Questão 127. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E é outra coisa que no meio espírita é reencarnação ou encarnação. Muitos não perceberam que Kardec mudou a tese e não prestaram atenção. Se todos os encarnados, está aqui, estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E para Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho é força, vitalidade e vida. E para Emmanuel, ele está em nossa consciência. E para Mateus, ele cura todas as enfermidades. Foi por isso que Jesus disse-nos: a sua fé te curou. E fé é saber onde está e como fazer isto acontecer. Por isso é que o tripé do segundo livro é o que é o Evangelho. Para que serve o Evangelho? Como usar o Evangelho? E depois a mesma coisa para a oração e para a bioenergia. Essa tríade para entender e facilitar. E em cada capítulo tem a parte prática, o exercício de colocar isso na ação. Por exemplo, o nosso amado Munir, ele quer restaurar os comandos de sua linda perninha, para ela ficar bonitinha quanto era, melhor do que era, porque como era não fica mais, tem que ficar melhor. E ele tem dentro da medula óssea uma fábrica de célula-tronco. E dentro da consciência, todas as informações, porque o espírito fez o corpo. A alma é que não sabe como ele funciona, que é uma fração diminuta. É como se o espírito fosse a árvore repleta de frutos. Imagina um pé de laranjeira repleto de frutos.
E a alma é só uma das sementes de uma das laranjas. São vários autores que falam isso. Então, nesta vida temos apenas o primeiro ano primário incompleto, mas acessamos nossas memórias neste planeta desde a Atlântida. Nós estamos nos esforçando para entender o que é o Evangelho. Muitos pensam que só Jesus veio falar do Evangelho. Várias vezes ele esteve aqui com outros nomes. Quem era Krishna, senão o próprio Cristo noutra fração? Ficou meio esquisito? Isso é Kardec. Os Messias está na Revista Espírita, de 1868. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se assim eu fizerdes, eu rogarei a meu Pai, ele enviará um outro Consolador. Então não era ele. O Espírito de verdade, que relembrará tudo que eu tenho dito, esclarecerá o que ficou mal compreendido e completará o que eu não pude dizer. E ele estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Eu falo que nesse momento, no mínimo, ele criou a internet ou o Bluetooth, porque agora é só acessar e não depende de local e etc. Então, quando nós entendemos que a cura está em nós, porque isso é Hipócrates, o pai da medicina, a cura está em você, que seu alimento seja seu único medicamento. Agora, alimento é o que eu leio, o que eu ouço, o que eu bebo, o que eu como, com quem eu relaciono e etc, etc. É tudo que entra em meu psiquismo. Então, quando falamos de Evangelho e alguém nos calunia, qual foi a recomendação de Jesus? Ore pelos que vos perseguem e calunia. Veja o benefício da oração. Para Amélia Rodrigues, que para mim, ninguém tira isso da minha cabecinha, só se ela vier ao vivo e a cores falar que não é. Ninguém me tira da cabeça que ele é um dos 12 discípulos de Jesus. Porque ter tanta intimidade com o Mestre, e a obra dela é um poema de beleza falando de Jesus, e ela afirmar que a oração é uma couraça de luz, que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora contra as agressões alheias. Por isso, ore pelos que vos perseguem e caluniam, porque ninguém atira pedras em árvore seca. Ame quem te odeia. Não é tão simples. Faça o bem a quem te deseja o mal. Mas dá para se esforçar. Orar é mais fácil. Por isso, pelos que nos perseguem e calunia, porque o primeiro a ser beneficiado somos nós. Fazer o bem a quem nos deseja o mal, o maior beneficiado sou eu. Porque eu vou procurar, no mínimo, mentalizar, vibrar na frequência do bem, desejando isso para a pessoa que me deseja o contrário. Agora, amar quem me odeia, segundo o que consta nesta obra, basta eu não desejar o mal do outro, não querer a morte de quem me odeia, eu já estou amando. Por isso, Evangelho na vivência. De vez em quando vocês comem alguma coisa? Uma vez por semana? Você come uma vez por semana ou uma vez por mês? Ela já vive de luz, aí é moleza. Espírito Caena, obra Canção na Natureza, Páginas Esparsas, volume 2, Bezerra de Menezes, e Miramês na obra Força Soberana. O Evangelho está no ar, o Evangelho está na água, está nos peixes. Comemos Evangelho essa semana, até hoje no almoço, né? O Evangelho é uma força que governa o cosmos, é uma vitalidade que gera e nutre a vida, e a própria vida no seu processo da origem ao imensurável. A isso chamamos Evangelho. E para nós o Cristo é o Evangelho personificado, o Evangelho vivo. Ele está fora
por ser a consciência que governa o planeta, e nós estamos dentro dele, porque foi ele também que disse: eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, ele em mim. Para Bezerra de Menezes, o Lucas ou o Zaqueu, eles não chegam num acordo até agora, pode ter sido os dois, nós sabemos disso, que um espírito pode animar 2 corpos ou não pode? Vários espíritos podem animar um só corpo? Ou não pode também? Não? Quem é aquele moço que Jesus conversou com ele? Quem és tu? Nosso nome é Legião, somos muitos. Não era um só corpo? E agora, um espírito não pode animar 2 corpos ao mesmo tempo? Vai perguntar para Francis Bacon e ao mesmo tempo Saint Germain. E Saint Germain é José, o pai de Jesus fisicamente, o pai adotivo, pelo menos, não chega num acordo, né? Foi Kardec. O espírito é como um sol, ele pode estar em vários pontos ao mesmo tempo, depende da sua habilidade. Jesus não coordena todos nós no corpo planetário, nós não somos todas expressões do Cristo, não somos almas dentro da sua alma. As células do nosso corpo não são alminhas menores, conforme André Luiz, No Mundo Maior. Quantas vivências já temos? Milhares. Na obra Universo e Vida, de Hernani Santana, editada pela Federação Espírita Brasileira, ele narra que Jacó, Moisés, Elias, João Batista é o mesmo espírito em 4 etapas. Se for reencarnação, Jacó reencarnou como Elias, não existe mais, só existe, ou melhor, encarnou como Moisés. Se é reencarnação, Moisés reencarnou como Elias. Então agora Moisés e Jacó não existem mais, correto? E se é reencarnação mesmo, não foi mudada a frase, Elias reencarnou como João Batista. Ele não existe mais. E como está na Bíblia, Jesus no Monte Tabor falando com Moisés e Elias, e os discípulos testemunharam que eram 2 seres. Ou como está na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, 2 artigos chamados Sono do Espírito. O Dr. Calais, que era um espírito que estava encarnado, agora estava fora do corpo, de repente ele se viu dentro de uma sala conversando com vários outros espíritos. Ele era médico, conversando com vários médicos, e quando ele pergunta, eles responderam, e quando responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. Nossas vivências, eu converso com as minhas, e não só com as minhas vivências humanas, eu converso com meus instintos. Eles são pequenas almas que governam os meus órgãos. Foi Emmanuel que pediu que fizesse isso. Pregue o Evangelho do Reino para os teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Pode ir lá em Pão Nosso, lição Socorre a Ti Mesmo, capítulo 51, pode ir lá no penúltimo e último parágrafo, que vocês vão ver isto, com Emmanuel. Joana de Ângeles: envolva os seus órgãos em vibrações de amor e convide-os a voltar à normalidade. Mergulhe o seu pensamento no intrincado meandro dos conjuntos celulares que formam os tecidos, também em vibrações de amor, convidando-as à reconstrução do próprio órgão. Converse com as forças mantenedoras do corpo físico e do perispírito. Aí eu perguntei para Joana, quem são? Pergunte a Ramatiz. É a especialidade dele, e são os elementais, as forças ou os espíritos que compõem os elementos, desde os mais ínfimos átomos à totalidade do nosso corpo, e formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Então, se o Evangelho está no rabanete, está na cenoura, está na beterraba, como nós comemos a nossa beterraba, a nossa cenoura?
Vocês gostam cozida, ralada, in natura? Como vocês preferem? Maionese, salada fria? Porque se cozinharmos na água, e se estamos falando do evangelho que está na cenoura ou na beterraba, jogando a água fora, joga-se 72% do que há de mais nobre fora. Se deixarmos para comer a beterraba, a cenoura, depois de 1h30, 2 horas, não tem mais nada útil ao corpo, ela morreu ou elas morreram em vão. Isso é evangelho na vivência. Nós sabemos que é necessário perdoar-se, porque se eu perdoar a mim, eu vou perceber que não tem mais nada contra ninguém, não tenho que perdoar mais ninguém, porque tudo que existe lá fora existe dentro de mim, e tudo que existe dentro existe fora, é o que está na obra de Leon Denis. E se eu conseguir me perdoar, olhando nos olhos, dizendo, eu amo você, que eu faço todos os dias, você tem que ter o cuidado para ficar meio sozinho, senão pensa que você está maluco. Mas é uma delícia. O corpo sara, porque quando amamos, porque amai-vos uns aos outros, recomendou Jesus, como o último mandamento. Parece que os 10 mandamentos de Moisés, eu pelo menos não entendi quase nada. Jesus sintetizou num: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece que eu não entendi muito. Ele falou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí não deu para fugir, porque ele estava fazendo, foi só imitar. E amar a si mesmo, o si mesmo é o Espírito, a nossa consciência. E quem é que está lá? O reino de Deus em nós, e o Cristo e Deus também estão lá. Para Carlos Torres Pastorino, para Miramês e outros. E depois fica fácil. Agora, ame ao outro conforme se ama. Quando nos amamos, tudo é simples, porque quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Agora, ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Por isso que eu preciso conhecer o que sou, ou quem sou, ou o que estou. E aí fica fácil. Silencie o pensamento, comece a inspirar, na certeza que o Evangelho está no ar, e comece a trazer um quanto desse Evangelho que é força, vitalidade e vida, como fez várias mães que não engravidavam, e nós já temos 58 crianças de mães que não engravidavam, e todas estão com seus filhinhos nos seus braços. Elas começaram a entender que o Evangelho está em tudo, e em tudo dar graças. Quando respiramos, nós imaginamos Deus entrando dentro de nós pelo ar, a vida sendo carreada para dentro de nós, porque é um agente da natureza. O ar nutre o corpo como elemento físico em mais de 70%. E se eu estiver mentalizando o Cristo, mentalizando a vida, mentalizando Deus, eu estou trazendo esta energia divina com mais ênfase ou com maior conhecimento ou poder para dentro de mim. E depois inspirem, coloque o Cristo, o Deus que está em vocês, a serviço da vida. O que tens? Cada um dá do que possui, do que é seu. E ele não está falando de coisas. E imagine alguém que vocês têm dificuldade, e perceba que a criatura que temos dificuldades pode ser nós mesmos. Eu estou olhando para o espelho. Nós temos um item no segundo livro, no capítulo 10, que tem mais de 20 autores falando a mesma coisa, com outras palavras. Tudo que eu condeno fora é o que está dentro que eu não mudei. Tudo que eu amo fora é porque eu já amo dentro. Se eu trouxer na lembrança uma pessoa que eu tenho dificuldade de convivência,
Se tiver dificuldade de mentalizá-la, mentalize o Cristo no lugar da pessoa. Traga a pessoa primeiro, depois coloque ela dentro do Cristo e a imagem do Cristo nela. Aí me diga se não fica fácil. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis, disse Jesus. Então, ao inspirar, ao visualizar uma dificuldade qualquer, lembra que Deus não envia fardos para ombros que não têm capacidade de carregá-los. O fardo é proporcional à força que possuímos. E nesta obra, ainda uma vez, o Espírito amigo, na lição dar-se-á aquele que tem, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, se eu me esforço para visar o aproveitamento total de uma cenoura, que tem na casca 300% mais fibras do que na polpa, e na rama muito mais fibras e outros elementos do que na casca, e vendo Deus em todas as coisas e fazendo o que faria Ele se estivesse em meu lugar, quem ama nesses moldes, respeitando a vida, das origens desta vida à sua mais alta expressão, segundo Joana de Ângeles, se estiver doente, sara, se estiver saudável, jamais adoece. Inspirem, se acalmem. No caso, o Munir vai entrar com a sua mente dentro da medula óssea. E com a mente, Munir, você vai estimular as células que estão dentro do osso, vir para fora para reconstruir a musculatura, mas ir primeiro para a mente, para o cérebro. A mente é o cérebro espiritual e o cérebro físico é a sua cópia aqui no mundo tridimensional. Então pense nelas, porque elas existem no perispírito. Depois, de lá para cá, traga para o cérebro físico, convoque as que estão na medula, para a reconstrução da área lesada no cérebro. Visualize-se saudável, em perfeito equilíbrio, recuperado, totalmente curado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que você pretende com as duas pernas em perfeito equilíbrio. Porque se crianças conseguem, crianças desde meses de vida até adultos, e às vezes uma velocidade muito grande, qualquer um pode. Porque Jesus nunca disse, eu curei você. Sempre afirmou, a sua fé te curou. A fé é filha da razão, quando nós chamamos de fé raciocinada. E a razão, que é a fé raciocinada na vivência, constrói o que chamamos de consciência. A fé no mais alto nível é a nossa própria consciência em ação. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Tudo que necessitamos está em nós, a fonte inesgotável e inestancável da energia amor, segundo Bezerra de Menezes. A fonte inesgotável e inestancável da energia para a cura de qualquer enfermidade. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Conforme vamos visualizando o nosso corpo saudável, o comportamento diferente, porque sarar para voltar a sermos como éramos, não funciona. E eu preciso mudar o comportamento que gerou a enfermidade, já que Deus não criou doenças. Jesus não adoeceu. Nós fomos desenganados pela medicina acadêmica. E há quase 30 anos não tomamos remédio de espécie alguma. E nos deram apenas 2 meses de vida. E tudo que estudei até hoje foi o Evangelho do Cristo, para entender o que é
para que serve e vivenciá-lo em espírito verdadeiro. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.